Bom, bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de conversão de energia. Vamos retomar aquele conceito de energia. A aula passada nós falamos sobre trabalho e energia. Vamos recapitular para reforçar a ideia de energia. Já que a nossa disciplina é conversão de energia, então precisamos ter o conceito, ou pelo menos a ideia de energia, bem embasada. Lembrando que a palavra energia deriva do grego energo, ergo. Ergo quer dizer trabalho, atividade, ação, obra. Então, energo é em trabalho, em atividade, em ação, em obra. Portanto, a palavra energia, do grego energia, quer dizer em trabalho, aquilo que está em realização de trabalho. Por isso que estudamos o conceito de trabalho. O trabalho está associado à energia. Então, a gente costuma generalizar a ideia de energia como sendo a capacidade que um corpo tem em realizar trabalho. Ou, se quiser generalizar mesmo, a capacidade que todo corpo tem em realizar trabalho. Pergunto, este corpo tem capacidade de realizar trabalho? Tem. Basta uma força agir sobre ele e deslocá-lo por uma distância d. Então, ele realiza trabalho. Quando esse corpo realiza trabalho, algo muda nesse corpo. O que muda é o que nós chamamos de energia. Então, o trabalho nada mais é que uma medida da variação da energia do corpo. Então, inicialmente o corpo se encontrava num estado, eu associo a esse estado uma energia. Quando eu realizo o trabalho sobre ele, esse corpo se desloca, vai para um outro estado. Esse outro estado eu associo uma nova forma de energia. A variação dessa energia é o trabalho realizado. Portanto, trabalho pode ser entendido como uma medida da variação da energia do corpo. Dimensionalmente, se trabalho no sistema internacional é medido em joule, então energia também é medida em joule. A energia, ela existe em duas categorias distintas. Ou ela é potencial, simbolizado pela letra U maiúsculo, ou ela é cinética, simbolizado pela letra K maiúsculo. O que vem a ser a energia potencial? É aquela forma de energia que depende da posição do corpo em relação a um dado referencial, ou seja, depende da configuração do corpo, como que esse corpo está distribuído em relação aos demais. E a energia cinética é aquela que depende da velocidade do corpo. Se a velocidade muda, uma forma de energia muda. Essa forma de energia é energia cinética. Se a posição do corpo muda, uma forma de energia muda. Essa forma de energia é a energia potencial. Então, energia potencial depende da posição, energia cinética depende da velocidade. Como a variação da energia é o trabalho, então será que a gente se lembra de algum trabalho que nós estudamos que dependa da posição do corpo? Sim, o trabalho da força-peso, MGH. Então, a este trabalho, nós vamos associar uma variação de energia potencial, que eu vou chamá-la de MGH também. Assim. Se o trabalho da força-peso é MGH, e trabalho é uma medida de variação de energia, e como esse trabalho depende da posição, que é a altura do corpo, então esta energia é uma forma de energia potencial. Opa! Isso aqui é uma forma de energia potencial. Então, o que é que nós temos? Nós temos
uma variação de energia potencial como sendo mgh. Mas quem é uma variação de energia potencial? É a energia num ponto menos uma energia que eu posso tomá-la como referência. Isso é mgh. Essa energia que eu tomo como referência é arbitrária, uma vez que a altura do corpo é arbitrária. Eu posso escolher esta energia para um dado plano horizontal de referência. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isto aqui. Se eu tenho um plano horizontal de referência, e o corpo está aqui, então minha altura H é medida em relação a esse plano. Quem é meu ΔU? É meu U menos U no plano horizontal de referência que eu vou usar como índice zero. Então, isso aqui eu vou colocar como índice zero. Então, isso tem que ser mgh. Espera aí. Se no plano horizontal de referência eu não tenho altura, então mgh vai dar zero. Então, eu posso associar a essa posição zero e sobra que U é mgh. Então, sempre que a gente lida com energia, você pode tomar um plano, por exemplo, quando a gente fala de energia potencial específica, um plano ou uma dada configuração ou uma dada distância na qual a energia potencial é nula. E aí a gente escreve a outra energia potencial assim. Então, dois trabalhos que dependem da posição é o trabalho da força-peso, mgh, e o trabalho da força elástica, meio de kx². Então, para cada trabalho, eu posso associar uma energia potencial. E a energia cinética, aquela que depende da velocidade, vou associar um trabalho que depende da velocidade, que é o trabalho da força resultante, que é meio de mv² menos meio de mv². Tá aí. Então, ao trabalho da força-peso, eu associo a energia potencial gravitacional, mgh. Ao trabalho da força elástica, eu associo a energia potencial meio de kx², essa energia potencial elástica. E a energia cinética, como trabalho esta diferença, eu associo, chamo este termo, meio de massa velocidade ao quadrado, de energia cinética. Por quê? Porque se trabalho é variação de energia, eu tenho energia cinética, variação de energia cinética. E isso tem que ser igual a meio de mv² menos meio de mv². Se a minha velocidade inicial não é zero, eu posso escrever k menos k0 como sendo meio de mv² menos meio de mv². Portanto, k é meio de mv² e k0 é meio de mv². Em outras palavras, a energia cinética sempre vai ser escrita como meio de mv², medida em Joule. Então, essa é a energia potencial gravitacional. Esta é a energia potencial elástica. E essa é a energia cinética. Tá aí. São as três formas de energia muito comum que aparecem em sistemas mecânicos. Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Essas três formas
são formas de energia de sistemas mecânicos. Mas lembre-se, todo sistema, mecânico ou não, vai ter uma parcela de energia potencial e outra de energia cinética. O fato é que não existem só esses dois tipos de energia potencial. Existem outros. Mas se trabalho é uma medida da variação de energia, e eu tenho duas categorias de energia, então posso escrever que trabalho é igual à variação de energia cinética e trabalho é igual à variação de energia potencial, já que trabalho é uma medida de variação de energia. Esse trabalho igual à variação de energia cinética é conhecida como teorema trabalho-energia cinética. Teorema trabalho-energia cinética. Agora, trabalho igual à variação de energia potencial, aqui nós vamos ter que fazer uma pequena correção nesta equação. Por quê? Veja, vamos tomar a energia potencial aqui no solo como zero. Se um corpo está a uma altura h do solo, o solo é meu plano horizontal de referência, e eu solto esse corpo do repouso com uma velocidade zero, ele vai cair. E a energia potencial gravitacional dele vai variar. Então, vai acontecer isto aqui. Imagina aqui meu plano horizontal de referência. E eu pego o corpo aqui, ó, que ele está numa altura H1. E ele tem uma massa M. E solto, na posição H1, ele tem uma energia potencial mgh1. Quando eu solto, ele começa a cair, ó. Imagina que ele esteja nessa posição, que ele tem uma altura H2. E ele vai ter uma energia potencial U2 como sendo mgh2. Ora, se o trabalho é a variação da energia potencial, então isso aqui vai ser energia potencial final, que é o 2, menos energia potencial inicial, que é o 1. Mas repare que H2 é menor que H1. A altura 2 é menor que a altura 1. Então, o 2 é menor que o 1. Se o 2 é menor que o 1, esse ΔU vai ser negativo. Por quê? Eu estou pegando um valor menor e subtraindo de um maior. Então, a correção que a gente precisa fazer naquela equação é esta aqui, ó. Trabalho não é variação de energia potencial. Ele é o negativo da variação de energia potencial. Por quê? Espontaneamente, os corpos tendem a cair. Espontaneamente, uma mola tende a voltar para a posição inicial, diminuindo a sua posição. Então, o trabalho como uma medida da variação de energia potencial sempre vai ser uma energia potencial menor menos uma maior. Então, aparece o sinal de menos. Então, olha, espontaneamente, ao cair, a altura diminui. Logo, a energia potencial gravitacional também diminui, implicando que a energia potencial final é menor que a inicial. Portanto, ΔU fica negativo. Se o final é menor que o inicial, uma coisa menor menos uma coisa maior dá negativa. Então, trabalho é igual a menos ΔU. Esta é a equação que a gente vai utilizar. Trabalho igual ao negativo da variação de energia potencial. E, devido a isso, esta é uma lei da natureza. Os corpos espontaneamente sempre se movimentam
diminuindo sua energia potencial, por isso que ΔU é negativo. Então, na natureza, espontaneamente, todos os corpos se movimentam no sentido de diminuir, minimizar sua energia potencial. Na natureza, espontaneamente, todos os corpos se movimentam no sentido de diminuir, minimizar sua energia potencial. Veja, a gente tem duas categorias de energia. Ou ela é potencial ou é cinética. O que a gente observa da natureza é que uma se transforma na outra. Energia potencial se transforma em energia cinética e energia cinética também se transforma em energia potencial. Elas se interconvertem. Essa interconversão, uma virando a outra, uma se transformando na outra, a gente chama de transformação de energia ou conversão de energia. Você fala, tá bom, então energia cinética pode virar potencial? Pode. E potencial pode virar cinética? Pode. Porém, quando a gente sai do sistema mecânico, a gente vai encontrar energia potencial e cinética em diversos outros sistemas. E muitas vezes uma se convertendo na outra. E elas se manifestam de diferentes maneiras. Então, a energia pode se manifestar de muitas maneiras. Basta ter realização de trabalho. Por exemplo, o que é energia mecânica? Vamos chamar de energia mecânica aquela associada à força e ao movimento. Então, todo sistema que troca força realiza trabalho. Todo sistema que se movimenta realizando trabalho tem uma energia associada. E nós chamamos esta forma de energia mecânica. Calor, ele tem a capacidade de realizar trabalho. Calor, qualquer um que já viu um incêndio, sabe o estrago que o calor faz. Tá? O calor, se você deixar material plástico fino dentro do seu carro no sol o dia inteiro, você vai ver que esse plástico se deforma, ele amolece. Quem causa isso é o calor. Para o calor amolecer o plástico, deformá-lo, teve que aplicar força, deslocar, deformar o corpo. Isso é realização de trabalho. Então, associado ao calor, existe uma forma de energia. A gente chama de energia térmica. Então, calor realiza trabalho. Então, nós associamos ao calor uma forma de energia chamada energia térmica. Cargas elétricas em movimento ordenado, nós chamamos de corrente elétrica. E esta corrente elétrica é capaz de realizar trabalho. Qualquer um aí já viu um ventilador girando devido à corrente elétrica. Qualquer um aí já viu alguma coisa se movimentando, um motor elétrico girando também, um brinquedo movido a pilha, um carrinho andando. Tudo isso vem da corrente elétrica que está passando ali, que produz esta realização de trabalho. Portanto, associada à corrente elétrica, nós temos uma forma de energia chamada energia elétrica. Quer dizer que energia elétrica realiza trabalho.
Associado ao movimento dos ventos, nós temos uma forma de energia, que é energia eólica. O vento realiza trabalho. Todo mundo aí já deve ter visto um catavento. Bate o vento, ele gira. Quem que está movimentando aquilo? Quem que está aplicando força e deslocando o catavento? É o vento. Então, o vento tem a capacidade de realizar trabalho. O vento realiza trabalho. Portanto, o vento associado a ele existe uma energia. Nós chamamos de energia eólica. A água também tem capacidade de realizar trabalho. Todo mundo aqui que já viu um rio com correnteza, você vai ver que ele leva um barco embora. Você vai ver que se você tentar nadar, ele te empurra. Ou seja, a força da água realiza trabalho. Então, associado ao movimento das águas, a gente tem uma forma de energia que nós vamos chamá-la de energia hidráulica. Energia hidráulica é uma forma de energia associada ao movimento e à força das águas. Associado às reações químicas, nós também temos trabalho realizado. Veja, todo mundo aqui já deve ter, pelo menos visto na TV, uma explosão de uma bomba. A energia da explosão de uma bomba vem de uma reação química. Então, a reação química realiza trabalho. E se ela realiza trabalho, nós temos associado a ela uma forma de energia, que nós chamamos de energia química. A energia química é aquela energia que provém da reação química. A luz também realiza trabalho. Você fala, professor, eu nunca vi a luz aplicar força num corpo e deslocá-lo. A força dela é muito pequena, mas ela faz isso. Agora, se eu diminuir o tamanho do corpo, eu vejo o efeito. Então, sobre elétrons, você vê a luz realizar trabalho. Todo mundo aqui já deve ter visto uma calculadora que você joga a luz, ela liga. Tá? Um painel fotovoltaico é a luz empurrando elétrons e produzindo corrente elétrica. Então, associado à luz, nós temos uma forma de energia que chamamos de energia luminosa. Energia luminosa. O som também realiza trabalho. Todo mundo aqui que já deixou uma música alta em casa, às vezes você vê uma prateleira vibrar, a janela vibrar. Quem que está produzindo aquela vibração? É o som. Ele está aplicando força e deslocando corpos, ou seja, ele está realizando trabalho. E se o som realiza trabalho, nós temos associados ao som uma forma de energia, que é energia sonora. Nós temos a energia nuclear, energia associada ao núcleo do átomo. Prótons e nêutrons ali trocam forças. E existe uma energia associada. Todo mundo aqui que já viu num vídeo uma explosão atômica, a energia que sai daquela explosão veio do núcleo atômico. Então, era energia estocada ali. Então, associado à interação de prótons e nêutrons no núcleo atômico, nós temos uma forma de energia que é a energia nuclear. E assim, temos várias outras. Ou elas são potencial ou elas são cinética. Tá? Qualquer uma dessas energias vai cair na categoria de potencial ou de cinética ou um pouco das duas. Tá? Você pega, por exemplo, energia nuclear, ela está associada à posição de prótons e nêutrons. É nitidamente uma forma de energia potencial. Tá? Mas você pega uma energia eólica, está associada ao movimento do ar. Isso nitidamente é uma energia cinética. Mas você pega uma corrente elétrica, se você olhar a corrente elétrica como um todo, é um movimento, então tem uma energia cinética. Mas aquela energia vem da posição dos elétrons na rede cristalina. Então aquilo
é uma forma de energia potencial. Então, tem um pouco dos dois e assim por diante. Forças conservativas e não conservativas. O que é uma força conservativa? Força conservativa é aquela força cujo trabalho realizado por ela sobre uma partícula independe do caminho percorrido pela partícula de um ponto ao outro. Por exemplo, pega esse corpo aqui, A. Vamos supor que seja uma partícula A. Imagine que eu traga esse corpo pelo caminho de trajetória 1, este aqui, ó, até o ponto B. A força-peso realizou um trabalho ao longo desse caminho. Agora imagina que eu trago o corpo pelo caminho 2 de A até B. Ó. O corpo de A até B pelo caminho 2. A força-peso realizou um trabalho ao longo do caminho 2. Agora imagina que eu trago esse corpo pelo caminho 3 de A até B. A força-peso realizou um trabalho ao longo do caminho 3, de A até B. Se você lembrar qual é o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso é mgh. Só depende do H. Não depende do caminho 1, não depende do caminho 2 e muito menos do caminho 3. Portanto, eu falo que a força-peso é uma força conservativa, porque o trabalho para ir de A até B por diferentes caminhos é o mesmo. O trabalho da força-peso não depende do caminho, só depende da altura. Então, se eu tenho um plano horizontal de referência, uma altura H e um corpo aqui, ó, se eu calcular o trabalho do peso para ver por esse caminho até aqui, caminho 1, para vir por esse caminho, caminho 2, ou para vir por esse caminho, caminho 3, o trabalho é mgh. Portanto, o trabalho dá o mesmo resultado para os três caminhos. E esse trabalho é de quem? Da força-peso. Então, a gente diz que a força-peso é uma força conservativa, porque o trabalho que ela realiza não depende do caminho, apenas do ponto inicial e do ponto final. Tá? Então, a força-peso é uma força conservativa. Olha aqui, ó, o trabalho do peso para o corpo A sair daqui e vir para cá é mgh, onde h é essa altura. O trabalho do corpo C ao longo deste caminho, trabalho do peso, né, no corpo C, ao longo deste caminho, não depende desse caminho, só depende da altura h, é mgh. E o trabalho para sair daqui e vir até aqui pela mesma altura h, o peso por este caminho, o peso também realiza um trabalho mgh. Ou seja, o trabalho da força-peso independe do caminho. Então, o peso é uma força conservativa. O peso é uma força conservativa. Uma outra maneira de enunciar o que é uma força conservativa é assim: força conservativa é aquela força cujo trabalho realizado por ela sobre uma partícula é nulo quando a partícula percorre qualquer caminho fechado. Qualquer caminho fechado. O que é um caminho fechado? É você sair de um ponto e retornar ao mesmo ponto. Vamos pensar aqui, ó, plano horizontal de referência. Eu pego o corpo aqui.
dessa altura H. Eu trago este corpo daqui até aqui. Qual o trabalho do peso? Pelo caminho 1. Vou chamar esse caminho de 1. O trabalho aqui vai ser M, que é a massa do corpo, G, que é a gravidade, e H. Positivo, porque eu estou a favor da gravidade. Agora, eu pego e trago o corpo daqui até a posição original, pelo caminho 2. Qual o trabalho pelo caminho 2? Estou contra a gravidade, é menos. mg, h, a altura é a mesma. A altura é a mesma. A gente está falando do trabalho da força-peso, hein? Pergunto, qual é o trabalho total para sair da posição inicial, vir até aqui e retornar? Ou seja, ele sai daqui e retorna aqui. O trabalho, a gente vai chamar isso de caminho fechado. Ele sai de uma posição e retorna à mesma posição. Então, o trabalho do caminho fechado, que é um ciclo, vai ser o trabalho de 1 mais o trabalho de 2, que vai ser mgh, que é o trabalho de 1, menos mgh, que é o trabalho do 2. mgh menos mgh dá 0. Ou seja, o trabalho no ciclo é igual a 0. O trabalho no ciclo é igual a 0. Isto é um caminho fechado. Então, um caminho fechado é sair de um ponto e retornar ao mesmo ponto. A gente pode dizer, então, que se eu tenho um ponto 1 e um ponto 2, um caminho fechado é esse. Ó. Venho até aqui, realizei o trabalho 1. Caminho 1. E agora, eu saio daqui, caminho 2. Aqui eu tenho um trabalho 2. O trabalho total é o trabalho 1 mais o trabalho 2, que se for zero, a força que realizou esse trabalho é conservativa. Então, uma outra maneira de enunciar uma força conservativa é aquela cujo trabalho realizado ao longo de um caminho fechado é 0. O peso é uma força conservativa. Pois se você calcular o trabalho da força-peso para ir de um ponto A ao ponto B e depois do ponto B ao ponto A, o trabalho total dá 0. E o que é uma força não conservativa? Uma força não conservativa é aquela cujo trabalho realizado depende do caminho. É o contrário. Toda força cujo trabalho depender do caminho é uma força não conservativa. Um exemplo de força não conservativa, força de atrito. Imagine que eu pegue um corpo de massa M e aplico uma força F empurrando esse corpo para cá, ao longo de uma distância D. A força de atrito age contrário aqui. Claro, quanto maior o caminho, mais tempo eu vou continuar atritando. Então, o trabalho muda. Então, a força de atrito, o trabalho dela depende do caminho. Arrastar uma cadeira por 1 metro produz um efeito físico. Arrastar a mesma cadeira por 5 metros, o efeito físico é diferente. A cadeira esquenta mais, gasta mais o pé. O trabalho não é o mesmo. Portanto, o trabalho da força de atrito depende do caminho. E se depende do caminho, a força de atrito ela é não
conservativa. Você fala, tá bom, entendi. Trabalho da força conservativa. Força conservativa é aquela que depende do caminho. Força não conservativa é aquela que não depende, troquei tudo. Trabalho da força conservativa é aquela que independe do caminho. E o trabalho da força não conservativa é aquela que depende do caminho. Você fala, tá bom, entendi o conceito. E para que eu estou vendo o conceito de força conservativa e não conservativa? Pelo simples fato de que a força conservativa está associada à definição de energia potencial. Como trabalho é o negativo da variação de energia potencial, então a variação de energia potencial é o negativo do trabalho. Trabalho é a integral de F produto escalar dr, vimos a aula passada. Então, a variação de energia potencial é igual a menos a integral de F produto escalar dr. Esta é assim que a gente calcula a variação de energia potencial de um sistema. Variação de energia potencial é menos a integral de F produto escalar dr. Mas para que essa equação seja verdadeira, esta força que está aqui na integral, ela tem que ser obrigatoriamente conservativa. Esta força tem que ser obrigatoriamente conservativa. Tá? E se ela não for conservativa? Essa integral não dá a variação de energia potencial. Então, a variação de energia potencial é menos a integral da força conservativa produto escalar dr. Ou seja, só existe energia potencial se tiver força conservativa no sistema. Uma força não conservativa não tem energia potencial associada a ela. Então, uma força não conservativa não tem energia potencial associada a ela. Resumindo, não existe energia potencial para força não conservativa. Só existe energia potencial para força conservativa. Ora, se ΔU é igual a menos a integral de F produto escalar dr, onde esse F é força conservativa, se eu derivar os dois lados, no limite esse delta vira uma diferencial du. E, diferenciando o lado de cá, a integral some. Fica menos F produto escalar dr. Passando o dr para lá dividindo, F, o menos também, vai ser menos a derivada da energia potencial em relação à distância, vetor unitário R. Aqui só uma questão de simbologia, não tem a flechinha aqui não, porque o vetor já está embutido no vetor unitário. É du dr, vetor unitário R. Esse vetor unitário R dá a direção da força. Ou seja, a força conservativa ela é menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Poço e barreira de potencial. Poço e barreira de potencial. O que é um poço de potencial e uma barreira de potencial? Quando você faz um gráfico da energia potencial em função da distância, esse gráfico pode ter muitas caras. Um gráfico da energia potencial em função da distância, assim, energia potencial em função da distância R,
Esse gráfico pode ter muitas caras, mas o mais comum que aparece são essas aqui. Ou esse gráfico tem este jeitão, isso aqui parece um buraquinho, parece um poço, como a gente diz. Esse é o gráfico de um poço de potencial. Ou este gráfico pode ter esta cara aqui, ó. Ele pode ter esta cara aqui, ó. Isso aqui parece um montinho, uma barreira. Isso é chamado barreira de potencial. Então, nós temos dois tipos de gráficos característicos para energia potencial em função da distância. Um poço de potencial e uma barreira de potencial. Repare que o poço de potencial ele tem um ponto de mínimo. Uma barreira de potencial tem um ponto de máximo. Então, tem um poço e uma barreira. Poço e barreira. Poço tem ponto de mínimo, a parte menor possível de energia potencial. Barreira tem um ponto de máximo, o maior valor possível de energia potencial. Mas os gráficos de energia potencial de sistema físico, na verdade, eles não são nem poço, nem barreira. É um misto dos dois. Ó, este aqui é um gráfico de energia potencial em função da posição X aqui, ó. Ele é mais realístico. Ó, ele é uma mistura de poço e barreira. Aqui é um poço, aqui é uma barreira. Aqui é um poço. Aqui é um plano, não é nem poço nem barreira. Ó. E a força é menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Se força é menos a derivada da energia potencial em relação à distância, vamos lembrar um pouquinho lá de cálculo 1. Como é que eu obtenho a derivada no gráfico? Então, se eu tenho um gráfico de y em função de x, e eu tenho uma curva assim, pergunto, quanto que dá a derivada de y em relação a x neste ponto? Eu quero a derivada de y em relação a x. Mas eu quero naquele ponto. Ora, lá no cálculo 1 a gente aprendeu que a derivada da função num ponto dado da curva é a inclinação da reta tangente àquele ponto da curva. Então, basta eu passar uma reta tangente aqui, ó. A inclinação dessa reta tangente me dá a derivada naquele ponto. Deixa eu fazer de novo, ficou torto. Aqui. A inclinação dá a derivada naquele ponto. E se a reta é crescente, a derivada é positiva. Se eu pegasse outro ponto, se eu pegasse este ponto aqui, como que eu calculo a derivada nesse ponto? Traço uma reta tangente a esse ponto. A inclinação dela, ó, vai me dar a derivada nesse ponto. Ah, professor, e se a função tivesse uma outra cara, assim? Se tivesse uma função com uma outra cara, assim. Quanto que dá a derivada neste ponto? É a inclinação da reta tangente nesse ponto. Aí, se eu pegasse este ponto, a inclinação da reta tangente nesse ponto. Opa. Repare que essa inclinação deu negativa. Ela é decrescente. Então, a derivada
de uma função num dado ponto é dado pela inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. Ora, se força é menos a derivada do potencial em relação à distância, se eu tenho o gráfico do potencial, basta escolher um ponto aqui onde eu quero saber a força e traço a reta tangente. A inclinação dela me dá a derivada. Então, por exemplo, neste ponto, a derivada é isso aqui, ó. A derivada, a inclinação da reta desta reta aqui me dá a derivada. Vamos analisar. Neste ponto, essa inclinação é positiva ou negativa? Como ela é decrescente, ela é negativa. Então, a derivada é negativa. Com menos da frente, fica positiva. Então, a força neste ponto é positiva. Força positiva quer dizer que ela está a favor do eixo. Então, a força está empurrando o corpo para a direita, como ele tende a se deslocar para cá. Vamos pegar outro ponto. Neste ponto, a inclinação da reta é positiva. Se a inclinação é positiva, a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, com o sinal de menos da frente, fica negativa. Então, a força nesse ponto é negativa. Então, ela age contrário à posição. Então, ela age para a esquerda. Então, a força, neste ponto aqui, está empurrando o corpo para a esquerda. A força nesse ponto aqui está empurrando o corpo para a direita. Então, aqui ela é negativa, a força. E neste ponto? Qual é a inclinação da reta? Ela é horizontal? Se ela é horizontal, a inclinação da reta é zero. A inclinação da reta é zero. Se a inclinação da reta é zero, significa que não tem inclinação. Se eu colocar zero na derivada, com sinal de menos, continua dando zero. Então, a força nesse ponto é nula. Olha, aqui é um ponto de máximo da barreira de potencial. Se aqui é um ponto de máximo, a força aqui é zero. Só que toda vez que a força for zero, lá pela lei da inércia, a gente fala que isso é uma condição de equilíbrio. Então, aqui é uma condição de equilíbrio. Agora, esse equilíbrio é estável ou instável? Pensa numa montanha aqui mesmo. Coloca uma bolinha aqui em cima. Se você colocar a bolinha exatamente aqui, ela fica. Mas eu pergunto, ela gosta de ficar aqui? Um ventinho que der, joga a bola para a direita ou para a esquerda. A bola tende a sair dessa posição de equilíbrio. Então, essa é uma posição de equilíbrio instável. Vamos pegar outro ponto. Olha este ponto aqui, ó. A inclinação da reta aqui também dá zero. Portanto, a força aqui também dá zero. Só que aqui é um ponto de equilíbrio estável. Coloca uma bolinha aqui, ela gosta de ficar aqui. Tenta afastar a bolinha um pouquinho para cá e solta. Ela volta para cá. Ó. Então, aqui é uma posição de equilíbrio estável. Então, repare que no ponto de máximo e de mínimo do gráfico de energia potencial, a força dá zero. Mas no ponto de mínimo é um ponto de equilíbrio estável. E no ponto de máximo é um ponto de equilíbrio instável. E se eu pegar nesse ponto aqui? Aqui a inclinação também dá zero. Então, a força aqui também dá zero. Mas é um ponto de equilíbrio indiferente. Qualquer ponto que eu pôr aqui, a bolinha fica. Ela não gosta de ir para lugar nenhum, ela fica ali. Então, esta força é uma força conservativa associada à energia potencial deste gráfico. Existem alguns potenciais que são bastante complicados. Então, por exemplo, uma molécula diatômica. O que é uma molécula diatômica? É uma molécula formada de dois átomos. Por exemplo, eu tenho um átomo e outro átomo. Isso é uma molécula diatômica, formado pelo átomo 1 e o átomo 2. Esses átomos estão ligados entre si. Agora,
Como que a gente representa essa ligação? É uma ligação química, mas do ponto de vista físico, a ligação química é uma interação. Então, é como se eu tivesse um átomo aqui, o átomo 1, um átomo aqui, que é o átomo 2, e como se eles fossem ligados por uma mola. Se eu tentar afastar um do outro, puxo um para cá, outro para lá, eles tendem a voltar a se unir. E se eu empurrar um para perto do outro, eles tendem a se afastar. Por quê? Os átomos, na molécula diatômica, eles têm uma distância na qual a condição de equilíbrio estável se faz. Então, eles gostam de ficar naquela posição. Então, a gente diz que existe uma posição tal que esses corpos gostam de ficar naquela posição. Os dois átomos na molécula é como se fosse a mola nem esticada nem contraída. Ali é uma posição de equilíbrio estável para os átomos. É ali que eles gostam de ficar. Se eu fizer um gráfico da energia potencial em função da distância, eu vou colocar um átomo na posição 0 e o outro numa posição R qualquer. É aqui que eles gostam de ficar. Como é que fica este gráfico de energia potencial? Dois físicos, Lennard e Jones, estudaram esse sistema. E eles falaram o seguinte, ó, fixando um átomo na posição 0 e o outro na posição de equilíbrio, o gráfico disso fica assim, ó. Fica assim. Não. Dá uma coisa assim, onde aqui é a posição de equilíbrio, ó. Dá o fundo do poço, tá? Então, se você fizer esse gráfico, ele daria uma coisa assim, ó. Onde aqui é a posição de equilíbrio, que é o R. Aqui um átomo está fixo e o outro está aqui. O que significa que se eu aproximar um átomo do outro, a energia potencial cresce, ó. Se eu tentar aproximar esse átomo desse, ó, essa posição vem para cá, ó. E a energia potencial aumenta. Ele sai do fundo do poço. Como ele gosta de ficar no fundo do poço, é como se essa mola empurrasse ele de volta e ele tende a vir para cá. Se eu tentar afastá-lo, isso aqui vem para cá. Ele tende a voltar para o fundo do poço. Mas se eu afastar demais, ele vem para uma posição de equilíbrio quase diferente, onde a energia potencial é zero. Quando chega aqui, rompe a ligação química. Este gráfico de energia potencial, que é um poço de potencial para uma molécula diatômica, ele é chamado de potencial de Lennard-Jones. Então, isso aqui é chamado de potencial de Lennard-Jones. E o gráfico, que é uma coisa assim, eles mostraram que essa energia potencial ela é menos uma energia de referência que multiplica uma constante que depende de cada átomo, dividido pela posição elevado a 12, menos 2, dividido por R a sexta. Esse é o potencial de Lennard-Jones. Esse 2 pode aparecer ou ele pode ser jogado dentro da constante aqui, tá? Então, dependendo da expressão, ó, aqui não aparece. Mas aqui ele colocou um 4, tá vendo? Esse é o gráfico. As moléculas gostam de ficar, ó, nesta posição de equilíbrio. Se eu diminuo essa distância,
o potencial aumenta e elas tendem a voltar. E daqui elas vão se separar, se lá longe no infinito, as moléculas se separam. Olha esse probleminha aqui, ó. A força entre dois átomos numa molécula diatômica pode ser representada aproximadamente pelo potencial de Lennard-Jones, sendo U0 e A constantes. Este A aqui é uma constante e esse U0 é uma constante. Pergunta, aqui está o gráfico. Em que valor de x a energia potencial é nula? B. Determine a força F desse sistema. C. Em que valor de x a energia potencial é mínima? Então vamos lá. Ele me deu a equação do potencial de Lennard-Jones, me deu o gráfico. Ele quer saber em que valor de x a energia potencial é nula. Bom, para a energia potencial ser nula, coloca zero aqui, ó, e resolve essa conta. Aí isola o x que você descobre. Então, colocando zero aqui, o zero passa para cá, zero dividido por zero dá zero. Então, sobrou isso. Passa esse cara para o outro lado. A sobre x a 12 igual a 2A sobre x a sexta. Ó, se eu passar esse A sobre x a sexta aqui, ó, divisão conserva a base e subtrai os expoentes. 12 menos 6 dá 6. Dá A sobre x a sexta igual a 2. Então, passa raiz sexta para cá no 2 e passa o A para lá. Então, isso aqui vai dar. Passa o 6 para cá, vai ficar x igual a dividido pela raiz sexta de 2. Então, quando x valer a sobre raiz sexta de 2, a energia potencial é nula. Quer tirar a prova? É só colocar aqui no lugar do x, a sobre raiz sexta de 2. Ó, se você colocar a sobre raiz sexta de 2, o a cancela. O raiz sexta de 2 está no denominador, ele vem para cima. Então, e aí você põe aqui, faz a conta que você vai ver que vai dar zero. O B, determinar a força F. Força é menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Então, deriva isso com o sinal de menos, você vai ter a força. Ó, então, força é menos a derivada de tudo isso. O zero é constante, sai da derivada. Ó, derivada de A sobre x a 12. O x vem para cima, então vai dar A x elevado a 12. Como o x aqui está no denominador, ele fica com menos 1, vai ficar x a menos 12. E aqui, x a menos 6. Se você fizer a derivada, o menos 12 cai para frente, subtrai 1, dá menos x a menos 13, joga para cá, vai dar ax a 13 menos ax a sétima, 12, o zero sobre A. Só fazer a derivada. Então, a força que age nessa molécula, em função da distância, é dada por isso. É uma força conservativa, porque ela depende do potencial. Pergunta, em que valor de x a energia potencial é mínima? Em que valor de x a energia potencial é mínima? Ela é mínima lá no fundo do poço. E no fundo do poço, já vimos que a derivada dá zero, porque a inclinação é zero, a força é zero. Então, ela é mínima quando a força é zero. Lembra lá no fundo do poço? Se você tem um gráfico aqui. Quanto que vale a inclinação da reta aqui no fundo do poço? Zero. Então, a força aqui é igual a zero. Aqui é mínimo. Então, em que valor de x a energia potencial é mínima?
lá no fundo do poço. Então, eu posso pegar a equação da força que nós calculamos no item anterior, igualar a zero. Esse termo todo aqui vem para cada zero. Vai dar a sobre x elevado a 13 é igual a sobre x elevado a 7. Isola o x, x a 13 de um lado, x a 7 do outro, passa dividindo, 13 menos 7 dá 6. Então, x a sexta igual a sexta. Então, x é igual a raiz sexta de a sexta. X é igual a A. Na posição do fundo do poço é a posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio é onde a energia potencial é mínima. E isso ocorre quando x é igual a A. Então, se você não colocar aqui no lugar do xa, você vai ver que dá zero aqui. Tá aí. Ó, x da posição de equilíbrio igual a A. Se eu colocar aqui, ó, no lugar do x, o x da posição de equilíbrio, a minha energia potencial vai ser mínima. Então, a minha energia potencial é mínima quando x é igual a x da posição de equilíbrio. Põe A aqui, ó. A sobre A dá 1. A sobre A dá 1, aqui vai dar 1 a 12, 1 a sexta. Isso aqui vai dar 1 menos 2. O mínimo é menos o zero. Então, a gente já viu que para ter energia potencial, tem que ter força conservativa. Então, a energia, ela é nada mais, nada menos, em suas diferentes manifestações, seja elétrica, química, nuclear, térmica, sonora, eólica, enfim, qualquer outra variante aí, ou ela é cinética ou ela é potencial. Se a gente olha para uma montanha russa, quando o carrinho desce, ele ganha velocidade. Aqui ele tem uma altura em relação ao chão. Então, quando ele desce, a altura diminui e a energia potencial diminui. Em compensação, ganha velocidade e a energia cinética aumenta. Então, numa montanha russa, a energia cinética aumenta às custas da diminuição da energia potencial. E quando o carrinho sobe, a energia potencial aumenta às custas da diminuição da energia cinética. O mesmo acontece num pêndulo. Quando você solta um pêndulo, que ele cai, a energia potencial diminui, mas a energia cinética aumenta. Aqui embaixo, se você tomar esse plano como plano de referência, aqui embaixo a energia potencial é nula e a energia cinética é máxima. Ele começa a subir, a energia cinética diminui e a energia potencial aumenta. Até que quando chega nessa posição, o pêndulo para. Aí, nessa situação, a energia cinética é zero e a energia potencial é máxima. Então, veja que energia cinética e energia potencial se interconvertem. De acordo com Leibniz, que foi um matemático e filósofo muito importante, ele vai falar que as leis de Newton, mais as leis para as interações entre as partículas, descrevem todo o universo. Na prática, é claro que é difícil descrever todo o universo, porque você vai cair em equações diferenciais muitas vezes insolúveis. E existe um mundo na qual as leis de Newton não funcionam adequadamente, que é o mundo microscópico, onde ali vale as leis da mecânica quântica. Então, olha, conservação de energia. O que é conservação de energia? É a energia se conservar. A energia se conservar. O que significa essa palavrinha se conservar? Não mudar. Ser constante. Então, o princípio da conservação de energia, ele fala que a energia não muda.
Ela é constante. A energia não muda, ela é constante. Se a energia é constante, você fala, mas de qual energia a gente está falando? O princípio da conservação de energia se aplica a toda energia. Mas vamos primeiro olhar para sistemas conservativos. O que é um sistema conservativo? É aquele que só tem forças conservativas. Exemplo de força não conservativa, o atrito. Então, um sistema conservativo é aquele que não tem atrito. No sistema conservativo, o trabalho ele é igual à variação de energia cinética. Mas o trabalho também é igual ao negativo da variação de energia potencial. Então, o trabalho é o negativo da variação de energia potencial e o mesmo trabalho é igual à variação de energia cinética. Se é o mesmo trabalho, eu posso igualar. Então, a variação de energia cinética aqui é igual menos a variação de energia potencial aqui. Ó. Então, é isso que está escrito. Então, o trabalho é o mesmo, então, ΔK é igual a menos ΔU. Variação de energia cinética é igual ao negativo da variação de energia potencial. Passando tudo para um lado só, passo o ΔU para o outro lado, então ΔK mais ΔU é igual a zero. Isso para sistemas conservativos. ΔK mais ΔU é igual a zero. Olha, se eu tenho a variação de K e somada a variação de U, eu tenho a variação dos dois. Põe o delta em evidência. Ó. Então, a variação de K mais U é igual a zero. A variação de K mais U é igual a zero. Olha, se a variação de alguma coisa é zero, quer dizer que aquela coisa não varia. Se a variação de K mais U é zero, então K mais U não varia. Significa que K mais U é constante. A soma da energia cinética mais energia potencial é constante. Então, a gente diz que a energia total é conservada. Que é a energia total? A soma da energia cinética com a energia potencial. Ora, se isso é energia, essa constante tem unidade de energia. Essa constante é a energia total do seu sistema. Então, essa energia a gente chama de energia mecânica do sistema. Energia mecânica do sistema. E a energia mecânica do sistema, ela é a energia cinética mais energia potencial e ela é constante. Este é o princípio da conservação da energia mecânica. É o princípio da conservação da energia mecânica. Diz que, num sistema conservativo, a soma da energia cinética com a energia potencial total do sistema não muda. Não importa o que aconteça com o sistema, ela não muda. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica. Tá aí. Olha esse sisteminha aqui, ó. Olha esse carrinho descendo a rampa. Ele está numa altura 0,30 que ele desce. Inicialmente a velocidade é zero. Aí ele desce e ganha velocidade. Olha o gráfico da energia cinética. Esse cair é energia cinética. Inicialmente é zero. Conforme ele desce, a energia cinética aumenta. Ó. Agora olha o gráfico da energia potencial. No início, a energia potencial é tudo isso. Ó. Conforme ele desce, a energia potencial diminui. Repara o seguinte, que o mesmo tanto que a energia potencial diminui, é o tanto que a energia cinética aumenta. Cada quadradinho aqui que a energia potencial diminui, é um quadradinho que a energia cinética aumenta. Tal que, somando os dois, dá a energia mecânica do sistema, que é o verde, que não muda.
Então, a gente vê no princípio da conservação de energia mecânica uma conversão de energia. É energia cinética se transformando em energia potencial. De tal maneira que a soma das duas não mude e dá a energia mecânica total do sistema. A energia mecânica permanece constante na ausência de forças dissipativas. Apenas ocorre conversão entre suas formas de energia cinética e potencial. Ou seja, num sistema mecânico conservativo, a energia cinética se transforma em potencial e a potencial em cinética, mas a soma das duas sempre dá o mesmo resultado. Isso eu gosto de representar da seguinte maneira. Imagina que tem aqui uma sala de aula. Eu tenho 50 alunos nessa sala. Aqui é a porta de entrada. E num dia qualquer eu chego muito bravo para dar aula. E bato a porta e tranco. Passo a chave e jogo a chave fora. Não tem janela essa sala. A única meio de entrar e sair da sala é pela porta. Eu bato a porta, jogo a chave fora. Por baixo da porta. Aí os alunos reclamam e eu já mando calar a boca. Aí os alunos ficam muito bravos, vão querer sair da sala, eu não deixo, jogo a chave fora. Aí os alunos vão querer bater em mim. Mas eu tenho um trunfo. Para acalmar os alunos, eu dou R$1.000 para cada um. R$1.000. Se eu tenho 50 alunos e tenho R$1.000, eu vou ter um total de R$50.000 na sala. Agora eu falo, barganhem à vontade. Então, um aluno compra o relógio do outro, o outro compra o sapato do outro, outro compra brinco da outra, e vira um mercado de peixe. Eu deixo isso acontecer. Depois de um tempo, eu falo, parou, vamos ver quanto cada um tem de dinheiro. Aqueles que souberam fazer negócio vão ter mais de R$50 e talvez bens acumulados. Os que não são tão bons assim vão ter menos de R$50 e alguns bens acumulados. E aqueles que são péssimos negociantes vão estar devendo para os outros e talvez não tenha nenhum bem acumulado. Mas, se eu somar quanto cada um ganhou com quanto cada um perdeu, o total vai dar R$50.000. O total não muda. Esse é o princípio da conservação de energia. A gente viu este princípio apenas para a energia mecânica. Mas a gente vai estendê-lo a toda forma de energia. Isso se aplica a todo o universo. É como se o universo fosse a sala de aula e o dinheiro fosse energia. E as pessoas, os alunos da sala de aula, fossem os corpos do universo. Tem corpo que ganha energia, tem corpo que perde energia. Mas a energia total do universo nunca muda. A energia total do universo nunca muda. Ok? Bom, eu paro a aula por aqui. Agradeço a atenção de todos. A próxima aula a gente dá continuidade e treina alguns exercícios sobre conservação de energia mecânica. Até lá. Obrigado.